Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. E eu vim aqui hoje falar basicamente sobre a nossa proposta de intervenção, sobre a nossa competência 5 da redação do Enem, sobre a nossa conclusão. E Léo, o que é essa conclusão? Então, gente, assim como na introdução a gente vai ter aquela elaboração de uma tese que vai resumir nosso texto inteiro, assim como no desenvolvimento a gente vai ter uma argumentação, a elaboração de problemas. Na nossa intervenção não vai ser diferente. A gente vai ter uma elaboração, a criação de soluções para os problemas abordados. Como assim? Tudo que a gente falou no nosso texto, desde a introdução ao desenvolvimento, a gente vai ter que abordar na nossa intervenção, na nossa conclusão. Tudo que a gente falou que era um problema, a gente vai ter que arranjar uma solução, certo? E eu, ao longo desse vídeo, eu vou explicar para vocês um pouco melhor de como fazer essa intervenção, do que falar nessa intervenção, do que abordar, porque tem alguns pontinhos que são um pouco mais importantes que a gente tem que ressaltar e tem que relembrar na hora de criar essa conclusão, tá certo? Então, espero que vocês consigam entender e eu vou falar aqui para vocês. Então, gente, anteriormente eu vim falando para vocês o que é essa nossa intervenção, que vai ser literalmente a elaboração de propostas de solução para os nossos problemas abordados, certo? Mas a gente, seguindo os padrões de correção do Enem, seguindo o que eles cobram pra gente, a gente vai ter que colocar alguns pontinhos nessa nossa intervenção, nessa nossa conclusão. A gente não vai poder sair falando coisas aleatórias e do jeito que a gente quer. A gente vai ter que seguir, digamos assim, uma lista de coisas que a gente tem que colocar, tá certo? E eu vou falar agora pra vocês o que seria mais ou menos essa lista e de como colocar isso na nossa redação. Então, essa nossa lista, ela vai ser essencial para poder consolidar o final da nossa argumentação, porque querendo ou não, a nossa intervenção faz parte do nosso texto. Então, com esses pontinhos dessa lista que eu vou falar para vocês, a gente vai conseguir tornar isso uma coisa mais sólida, sabe? Vai poder provar para o corretor, corretor, eu sei o que eu tô falando e eu tenho como solucionar isso. Cara, quando o corretor olhar para isso, ele vai ficar, nossa, esse cara aqui sabe. Então, eu vou falar para vocês o que a gente tem que usar nessa nossa intervenção, certo? Nosso primeiro pontinho da nossa lista vai ser quem vai resolver esse problema que a gente colocou. Quem vai fazer isso? Porque lembra que vocês colocaram problemas na argumentação. Vocês já vieram falando problemas, já vieram falando o que estava errado diante daquele tema, certo? Então, a nossa intervenção, nosso primeiro tópico vai ser quem vai resolver isso? Vai ser o governo? Vai ser a sociedade? Vai ser eu? Vai ser você? Vai ser as mídias digitais, por exemplo? A gente pode falar disso depois. Mas enfim, dando uma geral, o primeiro ponto vai ser o agente. Quem vai fazer isso? O nosso segundo ponto é o que esse agente vai fazer. O que vai ser realizado para melhorar isso? Quais vão ser as ações necessárias para melhorar toda essa problemática? Esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto vai ser como fazer isso. Por meio de quê? Por intermédio de quê? Eu vou realizar essas ações por intermédio de quê? Sabe? Esse é o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto é a nossa finalidade. Para que resolver essas coisas? Para que melhorar esses problemas? A gente vai ter que falar disso. E o nosso quinto é a maior pegadinha de todos, é onde a galera mais se perde, é nesse quinto, então fiquem atentos. Em que se baseia esse quinto pontinho da nossa lista? Gente, é basicamente um detalhamento. A gente vai ter que falar quem, o que, como e para que resolver isso tudo, mas a gente vai ter que detalhar, vai ter que escrever bonitinho, vai ter que escrever legal, bem detalhado, pelo menos um desses tópicos, certo? Eu posso detalhar o agente, eu posso detalhar a finalidade, eu posso detalhar o meio, assim como eu posso detalhar a ação, tá certo? Então, gente, vocês têm que saber que esses 5 pontos que eu falei anteriormente são os maiores pilares da nossa intervenção. Tudo vai girar em torno deles. E você não pode esquecer nenhum deles se você quiser fechar a competência 5, certo? Então, todos nós queremos um 200 na competência 5 para ajudar na nossa nota, certo? Para isso a gente não pode esquecer nenhum desses 5 pontos que eu falei para vocês, tá bom? Isso é literalmente o fundamental, é a maior parte mais importante da nossa intervenção. Só para relembrar para vocês, vai ser quem, o que, como, para quê
e detalhamento, certo? Anotem isso, guardem, porque é a chave de ouro pra gente conseguir tirar uma nota legal na nossa redação, beleza? Agora vocês me perguntam, Léo, o que eu vou colocar? Como assim? Eu vou falar quem fez, o que fez, e eu vou colocar sobre quem? Então, gente, isso vai depender de muitas coisas. Vai depender do seu tema, da sua redação, vai depender do que você colocou como argumentação, vai depender da problemática que você abordou, vai depender dos problemas, e aí você vai ter que parar, vai ter que analisar e vai ter que falar, cara, ó, esse problema aqui é um problema do governo, o governo não está cumprindo isso, o presidente não está cumprindo isso, algum ministério não está cumprindo isso. Então, na sua intervenção, você vai ter que falar que o governo tem que fazer tal coisa por meio de reuniões ou por meio de promulgação de leis. Isso você vai ter que ver de acordo com o que você falou na sua argumentação, tá ok? Agora, por exemplo, o problema não é do governo. Quem está sendo errado são as famílias, são os núcleos familiares, é a sociedade que não está se mobilizando. Então, a gente vai ter que colocar na nossa intervenção exatamente isso, que há uma necessidade de mobilização da sociedade, dos núcleos familiares, das escolas, sabe? E a sua intervenção pode ser muito além daquilo que a gente acha que cabe. A gente pode falar das mídias digitais, dependendo do tema. Como eu falei pra vocês, a gente pode falar dos núcleos escolares, das nossas escolas, das nossas famílias, da gente, da nossa sociedade, do governo. A gente pode falar de ONGs, a gente pode falar de várias coisas, dependendo do que for o nosso tema, certo? A gente não pode colocar também coisas avulsas, né, gente? Tem que estar tudo interligado e tudo tem que estar relacionado. Agora vocês me perguntam mais uma vez, Léo, como eu vou começar essa minha intervenção? O que eu vou colocar no começo? Então, gente, a ordem do que você colocar não vai importar muito. Você pode falar que tem que ser a finalidade, depois falar o agente, ou então o agente, depois a ação, depois a finalidade, isso não importa. Você só tem que colocar tudo de maneira legal, de maneira bem estruturada, com uma frase legal. Mas, Léo, eu ainda não entendi como eu começo isso. Então, gente, no começo da nossa intervenção, a gente tem algumas frasezinhas que são clichês, que é muito legal que vocês saibam, para poder começar a montar a nossa intervenção, tá certo? Como assim? Vou explicar para vocês. A gente pode usar, por exemplo, para fazer uma síntesezinha de tudo que a gente abordou, sabe? Para um termo que retome tudo de uma vez, para poder iniciar a nossa conclusão e abordar coisas legais nela. A gente pode começar a nossa intervenção, por exemplo, falando assim: desse modo, o governo, os núcleos familiares, a sociedade civil deve, tananana, e aí vocês constroem a redação de vocês, a intervenção. Ou então podemos começar com portanto, certo? Dessa maneira, assim. A gente tem que usar esses conectivos para começar nossa intervenção. É muito legal que a gente use isso, porque isso vai ajudar a gente em outras competências, como a competência 4, certo? Mas não é o que eu vou abordar aqui agora. Só estou falando para vocês que na nossa intervenção seria muito bacana se a gente conseguisse começar usando esses conectivozinhos, beleza? E então, eu posso colocar tudo de uma vez, posso jogar tudo. Gente, vocês têm que lembrar que na redação de vocês abordaram dois problemas, foram duas problemáticas e foram duas argumentações diferentes, certo? Então, a gente vai começar a nossa redação, a nossa intervenção, abordando a primeira argumentação, para não ficar uma coisa muito confusa, certo? Então, se no seu segundo parágrafo você falou que é uma falha do governo, você vai começar a sua intervenção desse jeito, desse modo. O governo, o Estado, o Ministério de tal coisa deve, tananana, e vai concluir a sua redação. Mas vocês não podem esquecer que vocês colocaram dois problemas na redação. E tudo que for colocado, vocês têm que dar uma solução, que é o que eu falei antes para vocês. Então, vocês também têm que solucionar o nosso terceiro parágrafo, certo? Como que eu vou fazer isso, Léo? Então, você vai primeiro detalhar, falar sobre, intervir na sua primeira argumentação, na sua primeira problemática. E quando você terminar ela, não pode esquecer de falar dos cinco tópicos da nossa lista. Você vai colocar além disso, um ademais, e vai começar a sua exemplificação das soluções do seu segundo problema, certo? Porque lembra que todos os problemas que você colocou na sua redação tem que ter solução. Todos. Isso é regra, tá certo?
E outra coisa que também é bacana a gente frisar aqui, a gente esclarecer, é que nem sempre vai ser legal você introduzir uma nova ideia na sua intervenção, sabe? Você introduzir uma nova argumentação. Porque como a intervenção é o final do seu texto, é a conclusão do seu texto, já está tudo bem estruturado nos outros 3 parágrafos, que é a introdução e os desenvolvimentos. Então a nossa intervenção não vai ser um lugar bacana para a gente colocar ideias novas, para a gente colocar argumentos novos, nem para a gente colocar repertórios novos, certo? A nossa intervenção, desculpa, vai ser legal para a gente concluir aquilo, para a gente fechar o nosso texto de vez e entregar, sabe? Então é basicamente isso que é o mais importante, assim, o mais importante da nossa intervenção. Não pode esquecer dos nossos 5 tópicos da nossa lista e de começar a nossa redação com um conectivo legal e quando for fazer a transição de uma solução para outra, colocar um conectivozinho ali que vai ajudar muito a nossa competência 4. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que é muito bacana se você conseguir, na sua intervenção, retomar a sua tese, sabe? Retomar algum repertório que você abordou. Lembrando que isso nem sempre é obrigatório. O seu repertório tem que ser produtivo, mas não necessariamente dessa forma. Mas muita gente acha legal, muita gente acha fácil retomar esse repertório na intervenção. Como assim, Léo? Vou explicar para vocês. Vamos dar um exemplo de que eu coloquei na minha redação a Constituição Federal, certo? O artigo 5º da Constituição Federal. Por exemplo, direito à saúde, direito à educação. O que eu vou fazer? Na minha intervenção, eu vou chegar e falar assim: portanto, como dito no artigo 5º da Constituição Federal, o Estado deve garantir a educação, vocês entenderam? Então, quando eu retomo esse repertório, ele se torna automaticamente produtivo e isso vai ajudar na sua competência 2. Então, para vocês verem, a sua intervenção já ajudou na competência 5, já ajudou na 4 e já ajudou na 2. Agora, tem mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A nossa intervenção sempre tem que ter a ver com o nosso tema. Eu não posso falar na minha redação inteira do Estado e na minha redação ou na minha intervenção eu colocar que a sociedade é a culpada, que a sociedade tem que mudar. Eu não posso falar isso. Se eu falei na minha tese que a culpa é do Estado, se eu falei na minha tese que a culpa é da sociedade, se eu falei sobre isso no meu desenvolvimento, eu tenho que retomar isso na minha intervenção, tá ok? Vocês não podem sair falando coisas que não estão no texto, na intervenção, beleza? E eu tenho mais uma coisinha que é literalmente uma besteirinha pra falar pra vocês, pra gente poder fechar esse vídeo e poder fazer uma introdução bem bacana, certo? O que é que eu vou falar agora? Então, gente, muitas pessoas, inclusive eu fazia muito isso, tem o costume de colocar na nossa intervenção, na nossa solução, por exemplo, as pessoas devem se conscientizar sobre essa situação e por meio disso, tananana. Mas, gente, esse conscientizar é pegadinha para muitas pessoas. Por quê? Porque quando a gente fala que a população tem que se conscientizar, como ela vai fazer isso? A gente não consegue descrever isso de uma maneira bacana, sabe? Então eu vou pedir pra vocês, é um pedido pessoal do Léo pra vocês aqui, na amizade. Evitem colocar esse conscientizar, evitem colocar esse termo e essa ideia, porque muitas vezes o corretor, tem os corretores mais chatos que outros, e muitas vezes o nosso corretor ele fica tipo, nossa cara, ele falou conscientizar, não é bacana, não coube aqui direito. Então evitem esse conscientizar e pensem em alguma outra coisa, porque, gente, a nossa intervenção vai, como eu falei pra vocês, vai muito além do que a gente acha que ela vai, porque a gente pode colocar qualquer coisa nela, desde que esteja relacionada ao nosso problema, desde que não seja uma coisa muito louca, né, porque a gente às vezes não consegue realizar essas coisas muito loucas, tem que ser coisas pé no chão. Como assim? Coisas que se analisado, possam ser realizadas, sabe? Por exemplo, aumentar o policiamento, melhorar a qualidade hospitalar. Isso são coisas que podem ser realizadas. Agora, quando eu falo que você tem que pegar um foguete e viajar pra não sei aonde, não tem como colocar isso, entendeu, gente? E é basicamente isso que eu vim aqui falar pra vocês sobre a nossa intervenção. Acabei de lembrar mais uma coisa, que também é muito importante, que muita gente também cai nessa pegadinha, e que eu também já caí nessa pegadinha.
Muitas pessoas têm o costume de colocar a intervenção na primeira pessoa. Como assim? Falar que nós devemos mudar isso, falar que nós precisamos agir assim. E, gente, isso também é uma coisa que não é muito legal de a gente colocar na nossa intervenção. Essa primeira pessoa, mesmo que seja nós, sabe? Não é muito legal de a gente colocar. Então é melhor que você coloque, deve-se fazer tal coisa, o Estado deve realizar isso, entendeu? Porque fica uma coisa mais legal, uma coisa mais harmoniosa. Então, lembrem de tudo isso que eu falei, lembrem de nossos 5 tópicos que são os pilares da nossa intervenção, anotem isso, guardem isso na cabeça, porque é o ponto final do nosso texto, é uma das partes mais importantes da nossa redação e a gente não pode deixar de lado, por mais chata que pareça ser às vezes. Então é isso, gente, eu vim falar basicamente isso pra vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Valeu, galera!